Bom, estamos aqui reunidos para o nosso segundo encontro do primeiro colóquio internacional Deslocamentos Humanos, Narrativas e Representações, Brasil, séculos 20 e 21. É um colóquio internacional ligado ao projeto Deslocamentos Humanos, é um projeto financiado pela FAPESP, e hoje teremos três pesquisadoras do LER, o Laboratório de Estudos de Etnicidade e Racismo, ao qual está ligado seja o colóquio internacional, seja o projeto Deslocamentos Humanos. Esse é o nosso segundo encontro. O próximo encontro acontecerá no final de junho, e particolarmente no dia 24 de junho. Hoje o tema é o Brasil como comunidade de destino. Temos aqui as três pesquisadoras do LER e do projeto Deslocamentos Humanos, a Cristina de Lourdes Pellegrino Feres, a Dolores Martins Rodrigues Corner e a Alcione Navrosky. Eu vou apresentar em breve os projetos, as apresentações, os títulos e os assuntos rapidamente que as três colegas vão apresentar. Eu peço a todos os convidados, que agradeço de sua participação, de desligarem, por favor, os microfones, porque os sons externos acabam interferindo, né? E no final para todos os participantes, ouvintes e também do projeto LER, do projeto de pesquisa de deslocamentos humanos, haverá um certificado de participação. Agora eu vou apresentar rapidamente as três colegas, os temas, as palestras que elas vão apresentar hoje. Elas irão apresentar esses temas dentro de 20 minutos, 30 minutos no máximo, e depois das três falas, vamos abrir para um debate com todos os participantes. Eu convido, então, todos a colocarem suas perguntas na chat, aqui ao lado, e vamos recolher três perguntas, grupos de 3, 4 perguntas por vez, e depois, no final das três apresentações, as três colegas irão responder as suas perguntas, as suas dúvidas, sugestões, e acrescentar e continuar o debate depois das apresentações. Eu, de novo, fico muito contente da presença de todos, assim como todo o Grupo LER, e particularmente as coordenadoras do projeto, a professora Maria Luisa Tucci Carneiro e a colega Miriam Rossi, da USP. Vou, então, apresentar aqui as três colegas. Em primeiro lugar, nós teremos a Cristina de Lourdes Pellegrino Feres, que é mestra em História Social pela USP, pesquisadora do LER, como já falamos. Ela atua nas áreas de História, Migração Italiana, História da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Tem uma pesquisa específica sobre isso, que é expedicionar os brasileiros deslocados para o fronte, narrativas e representações. Hoje, a Cristina vai apresentar, daqui a pouco, Histórias Cruzadas, as novas da guerra sob o controle do Estado brasileiro no pós-guerra, porque em julho de 1944, quando desembarcou em Nápoles a Força Expedicionária Brasileira na Itália, para atuar ao lado das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, durante os 11 meses, relacionamentos amorosos se estreitaram com muitas mulheres italianas, e 58 casamentos foram registrados oficialmente, e diversas dessas noivas voltaram depois, ou melhor, vieram para o Brasil, essas noivas italianas. A Cristina hoje vai falar disso, vai aprofundar esse tema. Em seguida, teremos a Dolores Martins Rodrigues Corner, que é mestre e doutora em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também pesquisadora do LER. Ela atua nas áreas de História, Migração Espanhola e também Gastronomia, e acho que a gente pode aproveitar, inclusive, para isso, né?
para aprofundar mais, que é um tema que mais me interessa, inclusive esses aqui, né? Hoje a Dolores vai apresentar um tema muito interessante, porque é muito original ao trabalhar, a fazer um estudo de caso, focando a trajetória de um grupo de imigrantes espanhóis na sua viagem de um pueblo andaluz até o porto de Gibraltar e depois até o Brasil, até São Paulo. São imigrantes espanhóis que depois vão ingressar no Brasil através da hospedaria dos imigrantes. Dolores, através de uma pesquisa que é quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, graças aos dados oferecidos pelo registro de uma dessas travessias, procura definir o perfil desses imigrantes espanhóis. Teremos finalmente Alcione Navrowski, que é doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem um pós-doutorado pela Universidade de Varsóvia, além da história da imigração, trabalha com a história da educação, a organização escolar, a formação de professores. Atualmente, a Alcione é professora na Universidade Estadual de Maringá. Hoje, a Alcione vai apresentar uma pesquisa que está desenvolvendo dentro desse projeto de deslocamentos, que chama Uma Cultura Polonesa Emergente no Brasil. O trabalho da Alcione trata da cultura polonesa no Brasil, no âmbito do cenário da grande imigração, entre os anos de 1870 e até o final dos anos 30 do século XX. A pesquisa da Alcione está focalizando o conceito de estrutura, de sentimento, a partir dos conceitos já elaborados pelos clássicos de Raymond Williams, analisando os diferentes momentos de transformação da cultura que os imigrantes poloneses desenvolveram no Brasil. Uma cultura emergente que tem raízes transnacionais entre a Polônia e o Brasil. Deixo, então, a palavra às nossas três convidadas, e começando com a Cristina. De novo, bem-vindos a todos, e espero que o seminário, o colóquio, corra bem. Grata, Luíde, grata às professoras Tuti e Miriam pela organização deste evento. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que as reflexões dessa minha apresentação, elas se baseiam nas entrevistas que eu venho coletando para o projeto Laços de Guerra, Expedicionários Brasileiros e Alianças para Além do Fronte, que tem baseado na coleta de documentação escrita e principalmente a partir da técnica de história oral de vida, onde eu tenho estudado as redes de socialização desses soldados que tomaram parte da FEB. Um fato que começou a me chamar a atenção nessas entrevistas é que todos eles conheceram ou tinham ouvido falar de alguém que tinha se casado com uma italiana. E havia sempre uma referência, uma lembrança, um tal do navio das noivas. Referência essa que começou a ganhar materialidade nas reportagens que eu comecei a identificar em anúncios de jornais, e desde então eu venho me dedicando a buscar essas famílias e a registrar esses depoimentos dessas mulheres, quando vivas, ou de seus descendentes que migraram rumo ao Brasil na condição, né, de um matrimônio contraído. As histórias aqui relatadas, elas começam do outro lado do Oceano Atlântico e tiveram a campanha brasileira na Itália durante a Segunda Guerra Mundial como pano de fundo. Parti com os homens em seus relatos de vida no campo de batalha e voltei com as mulheres, as noivas da guerra. 4 histórias constituem o enredo dessa narrativa. 8 vidas que a guerra uniu e o Estado legitimou. O primeiro ato tem como cenário a região da Toscana. Pode colocar o slide, por favor? E se desenrola entre as cidades de Pisa, Livorno e Pistoia. Foi nesta região que as tropas da FEB tinham sua reserva de pessoal. Uma grande área na cidade de Staffoli, que está retratada nessas fotografias, antes era um acampamento repleto de tendas, e ainda hoje conserva uma gruta em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes, construída pelos soldados brasileiros para garantir-lhes o conforto espiritual. Logo na entrada deste espaço, ao lado esquerdo,
chama a atenção a réplica de um anúncio de um artigo do jornal Il Tirreno, publicado em setembro de 45, em que, em vez da temática de heróis que lutaram ou tombaram em combate, a reportagem traz referência às mulheres italianas que se casaram com soldados brasileiros. A matéria remete a uma forma particular de imigração que se deu logo após o término da Segunda Guerra, conhecida por imigração sentimental, e que aparece nas memórias individuais como um fato pitoresco, aparentemente de interesse secundário, frente à grandiosidade dos combates. Lembranças, hoje transmitidas no restrito universo familiar e que passaram desapercebidas à sociedade pelo suposto aspecto singular que guarda. A primeira e mais jovem das personagens é Umbertina Signorini. Tinha 14 anos quando conheceu Durvalino de Souza, que era cozinheiro do comandante. Aos 15, partiu para o Brasil, aos 16 foi mãe. Assim como outros rapazes do acampamento de Staffoli, Durvalino ia à casa de Umbertina para levar suas roupas para a mãe dela lavar ou costurar, num contexto em que a oferta de trabalho reforçava as relações amigáveis entre os habitantes locais e os homens acampados. Seu rosto angelical conquistou o jovem rapaz, que numa dessas idas e vindas insistiu para que namorassem. A princípio, ela resistiu, alegando ser uma criança, e por fim acabou cedendo e não tardou para ser pedida em casamento. Em 9 meses se conheceram, namoraram e casaram. O dia foi 28 de julho de 45, a guerra já havia acabado e o primeiro navio, levando os combatentes de volta à pátria, já partira. Próximo slide, por favor. Disse Umbertina numa entrevista que gravei. Casamos e daí fomos para casa. Daí tinha o quarto separado, né? Aí ele deitou. Aí eu disse, eu não vou deitar aqui. Aí depois o marido disse, você tem que deitar. Aí eu fui, troquei minha roupa, daí fui bem na beiradinha e o marido disse, não, chega mais perto. Aí eu disse, eu não vou. Aí depois foi, e aí ele começou a passar a mão na minha perna. E eu disse, não. Aí foi, e ele disse, amore, tem uma coisa que nós temos que fazer. O misto de inocência e imaturidade nas palavras de Umbertina demonstra alguém que não estava preparada para a vida adulta, nem planejar o tipo de vida que gostaria de ter. Não teve tempo para isso. Casar parecia uma condição própria da vida, sobre a qual a mãe não colocou objeções. Talvez porque era o que esperasse de toda mulher, principalmente após a relativa liberalização dos costumes que a ocupação estrangeira resultou. Tanto a tradicional família italiana como a sociedade brasileira entendiam a maternidade como um interesse inerente ao feminino, e o casamento como condição de restituição do papel social dentro da ordem natural das coisas, principalmente no contexto pós-guerra. E os soldados brasileiros, eles não encontraram resistência social para esposá-las, pois, afinal, eles atuaram de forma heróica para expulsar os soldados nazistas e restituir a liberdade aos peninsulares, pelo menos essa é a imagem que passa pelas entrevistas. A mesma sorte não tiveram as moças que se envolveram com soldados alemães, sobre as quais pesou o estigma de amantes do inimigo. Em oposição ao mito do alemão ruim, impunha-se a imagem do brasileiro solidário e libertador. Próximo slide, por favor. Quem, como Umbertina, casou-se a tempo de ser incluída no navio das noivas, cuja relação aparece nesse slide, o vapor Pedro II, que saiu de Nápoles em outubro de 45, chegando ao Rio no dia 31, um dia depois da renúncia de Getúlio Vargas. Nesse navio estavam presentes as 58 mulheres italianas que se casaram oficialmente com os pracinhas brasileiros e que foram mandadas, obtiveram a documentação para entrar no Brasil de forma legal. Então, as que estavam nessa listagem, elas tinham a autorização e a oficialização do governo e a gratuidade da passagem para a nova vida que estavam rumando. A mesma sorte, porém, não teve Giuliana Menicchini. A jovem de Pistoia, filha única de 16 anos,
Desde novembro de 44, passou a conviver com um caminhão estacionado em frente de sua casa, onde foi instalada uma estação de rádio para fazer a transmissão de informações entre o fronte brasileiro e a retaguarda. O radiotelegrafista responsável era o gaúcho de Passo Fundo, Miguel Pereira. De seu quarto, Juliana abria a janela que mudaria sua vida. Ele a cumprimentava, ela não respondia, pois não sabia o que esperar de um estrangeiro. Mas a rotina acabou por aproximá-los, e seu pai foi quem deu o primeiro passo, convidando-o para adentrar a casa, num misto de admiração pelo jovem que largara sua família e país para lutar pela liberdade de uma terra estrangeira. Começou com uma amizade, e com o tempo veio o noivado. Mas com o fim da guerra, Miguel teve de voltar ao Brasil. Sem serem casados, Juliana não poderia embarcar no navio das noivas, pois essa seria a única forma de obter autorização para entrar legalmente no país. Tampouco seus pais permitiriam que ela ingressasse em outra nave para encontrar Miguel na condição de solteira. Casamento por procuração foi a solução encontrada. Embora reticente no começo, o pai de Juliana acabou não só aceitando, como representou o futuro genro na cerimônia religiosa realizada em 26 de junho de 46, assegurando a sua filha a condição legal e moral para constituir uma vida em família. Miguel, que tentara, junto ao general Mascarenhas de Moraes, permanecer na Itália como guardião do cemitério militar brasileiro de Pistoia, onde foram enterrados os brasileiros que tombaram em combate, por algum motivo não teve seu nome incluído na lista, o que conseguiu somente em 1947, data em que ele retornou à Itália e reencontrou Juliana. Quando ele voltou, contou-me dona Juliana, não começamos logo nossa vida juntos. Quisemos ir na igreja onde tinha casado, mas eu não botei o vestido de noiva, porque era fevereiro e estava frio. Depois, em casa, botei o vestido, porque ele não tinha visto. Próximo slide. A Juliana, que entrava na igreja pela segunda vez, esta feita em fevereiro de 47, não tinha a expressão de tristeza da Juliana que aparecia na primeira cerimônia em junho de 46. Aliás, a primeira foto que aparece do lado esquerdo nem parece que ela está numa festa de casamento, onde sua imagem eternizada mostra a protagonista sozinha com seu vestido branco em meio a flores e olhar distante. Na mão, na fotografia abaixo, um retrato do casal tirado antes da partida de Miguel é uma forma simbólica de fazê-lo presente. A chegada de Miguel para a guarda do cemitério implicava no deslocamento de Antônio Elias da Silva da função que exercia desde o fim da guerra. O mineiro de Ouro Preto, que havia sido ordenança do comandante da FEB, conheceu Giuseppina Maria Quena em Alessandria durante a ocupação brasileira no norte da Itália, com quem se casou em 47, pouco antes de voltar para o Brasil. Próximo slide, por favor. Contudo, sem documentos oficiais que autorizassem a viagem da jovem a tempo de partir com o marido, o casal usou de uma estratégia arriscada para enganar as autoridades e garantir a travessia juntos. Vestida com a farda do marido, a italiana de 22 anos embarcou clandestinamente no navio rumo ao Brasil, onde permaneceu escondida no compartimento de Casa das Máquinas, até o mesmo adentrar em águas brasileiras. A estratégia bem-sucedida não impediu, contudo, dela ser retida na embarcação quando chegou ao porto do Rio de Janeiro. Com a certidão de casamento em mãos, o único documento que Giuseppina tinha, Elias dirigiu-se ao ministro da Guerra, que acabou por autorizar sua entrada no país, dando-lhe 3 dias para a regularização de sua situação. Ela só foi fazê-lo em 1984, com a morte do marido. Passaram-se quase 40 anos e, ao longo desse tempo, ela viveu com um documento militar que a identificava como mulher do tenente Antônio Elias da Silva. Uma vida reclusa que, devido às condições irregulares de entrada no país, sequer fez parte de qualquer estatística sobre mulheres que imigraram para o Brasil no pós-guerra. A quarta história começou quando
tocou Glenn Miller e Iole Tredici e João Pedro Paz se olharam e saíram dançando. Ele não falava italiano, ela tampouco português. O Salão Garibaldi, repleto de soldados que buscavam um pouco de diversão, já demonstrava que aos poucos o conflito ficara para trás e a vida começara a dar ares de normalidade. Ela de Pescia, ele da cidade gaúcha de Cachoeira do Sul. Foi amor à primeira vista. Na semana seguinte, o jovem pracinha voltou ao baile. O irmão de Iole não queria que namorassem, dizia que militar hoje está aqui, namora e amanhã vai embora. Sua fala foi profética. João teve de voltar com as tropas, levando no coração a tristeza da despedida e o remorso de uma promessa que sabia não poder cumprir. Disse-me seu João: quando embarquei, ela ficou acenando no cais até o navio desaparecer no horizonte. Eu fiquei louco. Queria até me suicidar, pois sabia que nunca mais voltaria a vê-la. Na chegada ao Rio, à época capital federal, uma festa no cassino da Urca acolhia em clima de muita alegria os brasileiros que haviam ido lutar na Itália. O jovem João, com um copo de uísque na mão, não conseguia afastar de seu olhar o aceno da italiana que ficara para trás. Sua tristeza chamou a atenção de um homem que se aproximou para ouvir a história que lhe causara tanta amargura. O homem era o cantor Vicente Celestino. Por favor, a próxima slide. E a história que escutou daquele jovem triste foi imortalizada por ele na canção Minha Gioconda. A música parecia ter selado o destino deste casal para sempre. A vida seguiu seu curso, cada um em um lado do oceano, até que, passados alguns meses, João recebeu uma carta de Iole, cujas palavras a música parecia ter profetizado. Sim, a jovem italiana não poderia mesmo se esquecer de João, de quem esperava um filho. Sem recursos para mandar buscá-la, o ex-pracinha recorreu à autoridade diplomática italiana em Porto Alegre para ajudá-lo na empreitada, e prometeu a ele o apoio para deslocar sua amada da Itália ao Brasil sem custos, com a condição de casarem-se. A única forma viável foi fazê-lo mediante procuração, num processo que levou meses. Na Itália, a mãe de Iole entrou na igreja representando João, quase um ano após o retorno dele ao Brasil. A Aliança de Prata foi feita a partir de uma moeda desmanchada, porque a situação na Itália pós-guerra, segundo Iole, não permitia que fosse de outro modo. Superada a complexa rede de relacionamento que mobilizou um aparato internacional para a obtenção da documentação, a jovem italiana finalmente desembarcou em Porto Alegre com um filho no colo, a 26 de outubro de 46. Próximo slide, por favor. As 4 histórias aqui sintetizadas, e que têm em comum um vínculo afetivo como motivação do deslocamento, diferem quanto às estratégias para sua viabilização. A imigração sentimental é um fenômeno comum em tempo de guerra, quando a presença de soldados estrangeiros e o estreitamento de vínculos com a população local contribui para o surgimento de romances e casamentos. Estima-se que cerca de 1 milhão de matrimônios de guerra foram contraídos em toda a Europa. Somente na Itália, quase 10 mil esposas de guerra italianas seguiram os soldados americanos pós-conflito mundial. Tal montante levou os Estados Unidos a elaborar normas legislativas para garantir às companheiras dos soldados americanos se transferirem para o país, conhecidas como War Brides Act. No Brasil, a política nacionalista implementada por Getúlio Vargas em dezembro de 30, com o objetivo de controlar a entrada de estrangeiros no país, fez parte de uma estratégia para proteger o trabalhador nacional, paralelamente ao projeto de consolidação de uma identidade nacional. Embora o Brasil não tenha criado uma legislação específica para receber as noivas de guerra, o afrouxamento da disposição legal vigente favorecia a entrada delas no país como um gesto de gentileza do governo brasileiro. Tal atitude também deve ser avaliada como um gesto, sob o prisma da cifra insignificante desses matrimônios no Brasil, se comparado com o montante ocorrido entre os homens da tropa americana e as italianas. O próximo slide, por favor.
A condição normativa para os órgãos consulares brasileiros emitirem o documento que permitiria o embarque e a entrada legal das esposas no Brasil era a certidão de casamento, a partir da qual era expedida a ficha consular que concedia o salvo-conduto no lugar do passaporte. Próximo. O Brasil do Estado Novo, com seu viés conservador, interferia na vida privada, através de uma moral que pregava a redução do trabalho feminino fora do lar, em nome da considerada vocação natural da mulher à condição de esposa e mãe. Não à toa, a imprensa da época, que cobria a chegada do navio das noivas, traduzia a expectativa social quanto ao papel que deveriam adotar na nova sociedade, chamando-as de futuras mães brasileiras. A ação fez parte do que Mary Del Priore chamou de pacto moral entre Estado e Igreja para a consolidação de uma ética cristã baseada na valorização da família, do bom comportamento, do trabalho, da obediência e do Estado. Próximo. A faixa etária das mulheres que embarcaram no navio das noivas, próximo, por favor, variava de 14 a 37 anos, mas 72% delas tinha entre 18 e 25, portanto, numa fase em que estavam aptas à maternidade. As noivas de guerra que se casaram com soldados brasileiros não tiveram uma preparação para se adaptar à cultura do país que as receberia. Enquanto as autoridades brasileiras cuidaram somente dos procedimentos burocráticos, as americanas incluíram em seus cuidados cursos de formação e aprendizagem que visavam preparar as nubentes para gerir uma casa dotada de eletrodomésticos como geladeiras, máquinas de lavar, torradeira, encerradeira, aspirador de pó, enfim, utensílios geralmente desconhecidos das italianas à época. O controle americano das estrangeiras era ainda estendido às questões sanitárias, como tratamento parasitário e exame ginecológico, novidade esta vista com humilhação pelas jovens senhoras. No Brasil, nem mesmo soldados que voltavam da guerra passaram pelos exames médicos que poderiam ter remediado tantas sequelas físicas e psicológicas que resultaram por impactar na reintegração social deles. Próximo. As entrevistas que me levaram a descobrir a existência do navio das noivas e suas 58 esposas de guerra, das quais Humbertina fez parte, também revelaram que elas não sintetizaram a imigração sentimental pós-guerra de relacionamento entre brasileiros e italianos. Outras vieram depois, como Ioli, que inspirou a música do Vicente Celestino, ou a Giuseppina, que entrou clandestinamente no país, ou ainda a Giuliana, que ficou na Itália, tendo seu marido se deslocado para lá para consolidar o projeto de família. São histórias que partem da individualidade, mas cujo desfecho está relacionado à espécie de teia de malha fina conceituada por Ginsburg, e de sua complexa rede de relações com o Estado e o tecido social onde estão inseridas, em que a normatização para o devido reconhecimento das uniões indica a intenção de moralização pós-conflito e aceitação baseada no enquadramento dos padrões sociais vigentes. Obrigada, acho que eu consegui cumprir o tempo. Muito bem, Cristina, muito obrigado. Passo, então, a palavra à nossa outra convidada, a pesquisadora do LER, a Dolores Martins Rodrigues Corner, que vai apresentar De Gibraltar aos Trópicos Espanhóis numa viagem de ilusão. Dolores, o seu som não está ativado. Boa tarde. Queria agradecer, principalmente ao LER, o convite e poder estar compartilhando com vocês uma análise que eu fiz de uma das viagens de um navio com imigrantes desde Gibraltar até São Paulo, Porto de Santos, e cuja lista foi fornecida pelo Arquivo do Estado de São Paulo, e eu me interessei profundamente em saber os detalhes das pessoas que fizeram parte desta viagem, dos embarques, e eu preparei
esse estudo exatamente para isso. A Espanha vivia momentos difíceis, com problema de fome, trabalho, emprego, muita coisa, e então surgiu a oportunidade de uma viagem subsidiada a São Paulo para trabalhar nas fazendas de café. Em 1922, sai do porto de Marseille, na França, um navio francês de nome Guarujá. E, após uma sofrida despedida nos povos mais distantes de Andalucia, e os espanhóis se dirigiram ao porto de Gibraltar para o embarque. Muda, por favor. Essa despedida, esta despedida. Esse texto eu achei muito assim, sensível da pessoa do autor que escreveu, é o Lopes, que escreveu Andalucia, uma cidade perdida. A despedida, de repente vem a despedida daqueles que vão empreender a aventura, repleta de interrogações que colocam um ar de secura nos rostos curtidos dos homens maduros, nervosismo no das mulheres e medo nas crianças. O povoado inteiro se despede entre lágrimas e conselhos e recomendações. Uma despedida em vida e para sempre. E lá vão eles fascinados nas adegas dos barcos para fecundar as terras do novo mundo com o suor de sua pele queimada de sol. Muda, por favor. O navio, o vapor chamado Guarujá, ele realizou ao Rio de Janeiro, saindo de Marselha, porque era um navio francês, em 6 viagens. A viagem que vamos estudar é a segunda. Este vapor era um vapor francês construído em 1921. A viagem ocorreu em 1922. Foi a segunda viagem por ele empreendida, pertencia à SGTM, que é a Société Générale de Transportes Marítimos à Vapeur, S.A., e era destinado ao transporte de passageiros e de cargas. Ele realizou esta rota por 6 vezes, conforme já dissemos, e a 2 de janeiro de 1938, saindo do porto de Gênova, na Itália, atuando como navio cargueiro, ele realizou sua última viagem, precisamente em Punta de la Polacra, nas costas de Almeria, na Espanha. Ele naufragou, partindo-se ao meio. Mas essa primeira viagem, por favor, pode ir. Esta primeira viagem, ela foi organizada em 6 listas. 2 delas eram de passageiros embarcados em Marseille, em Gibraltar, e a segunda somente de embarcados em Marseille. As demais 4 viagens eram imigrantes que estavam em Gibraltar para cruzar o Oceano Atlântico. Essa segunda viagem do navio, ela apresentava essas listas. A primeira era a mais numerosa, ela tinha 902 pessoas em 134 famílias. Dá para ver a proporção de que eram famílias numerosas, essas 134 famílias, comportando 909 pessoas. Do sexo masculino, 526, feminino, 383, solteiros, 634, casados, 258 e 18 viúvos. Essa é a primeira lista. Que vamos passar pode passar, por favor? A analisar. Esses são os passageiros da primeira lista. Você passa, por favor? A faixa etária estava, por se tratar de uma imigração familiar, muitas crianças e adolescentes. A idade de 1 mês a 20 anos comportava 68% dos passageiros dessa viagem. E adultos com mais de 60 anos somavam 15 pessoas, sendo o casal mais idoso, com 70 e 71 anos, e a pessoa mais idosa, uma viúva com 88 anos, imigrando. Por favor. Havia 19 bebês a bordo, com 1 mês, 1 bebê, com 2, 3, com 3, 2, com 4, 1, e assim vai, até os 19 que foram e embarcaram com seus pais para esta viagem.
Por favor, você passa. E crianças, havia 43 crianças de 1 e 2 anos de idade, sendo que com 1 ano eram 16 meninos, 8 meninas, total de 24. E com 2 anos, 14 meninos, 5 meninas, total 19. Num total de 30 meninos, 13 meninas, 43 crianças. Por favor. Número de filhos por família. As famílias eram mesmo numerosas. Casais sem nenhum filho não existiram. Começava com um filho, dois casais com um filho, e assim pode-se ver a frequência com o número de pessoas com 3 a 9 filhos, eles totalizavam 92% da prole. As pessoas com 24 famílias com 3 filhos, 36 com 4, 24 com 5, e até 8 famílias com 8 filhos. Passa, por favor. Também acompanhava esse grupo muitos agregados, sogros, sogras, mães, pais nenhum, genros, noras, netos, sobrinho, num total de 26 agregados que acompanhavam esta viagem. Esta relação era em relação ao chefe do grupo, da família. Então, essas sogras são as sogras da esposa. Pode mudar, por favor? Aqui temos o nome e a condição de agregado. Na primeira família, uma sogra, a Polônia, era uma viúva de 65 anos. E podemos destacar alguns somente, porque é muito pouco tempo para poder falar de todas essas famílias. A família Juan e Maria, de idade 47 e 34 anos, eles tinham filhos de 17 gêmeos, 12, 8, 3 e 1. E levavam a mãe dele, do marido, e a sogra do marido, que era a mãe dela. Era uma viúva com 64 anos e o outro era um viúvo com 70 anos. Também a família de 58, de Diego e Lúcia, eles tinham 47 anos e viajaram com 6 filhos. Levaram a mãe, que era a mãe do chefe, mãe do agregado. Senhora Ana Josefa, uma viúva com 88 anos, era a passageira mais idosa dessa viagem. E na família Antônio e Bárbara, de 31 e 29 anos, e levaram filhos de 12, 9, 7, 4, 2 e 5 meses, e o agregado era a mãe dele, a Pilar, uma viúva de 66 anos. Pode mudar, por favor? Agora, havia viúvos e viúvas como chefes de família. Corajosamente embarcaram 5 viúvos, um com idade de 48 anos e 5 filhos. O senhor Primitivo era o nome. O segundo de 50 anos com 7 filhos. O terceiro com 47 anos, 4 filhos. O senhor Antônio. Outro com 43 anos e 2 filhos, um de 17 e um de 15 anos. E um viúvo último com 35 anos e 3 filhos. E levou com ele a sogra, Rita, de 68 anos, para ajudar no cuidado das crianças. Como viúvas, havia mais viúvas que viúvos. Temos aqui uma viúva de 46 anos com 8 filhos. Pode se imaginar? 21, 20, 17, 16, 13, 11, 6 e 3 eram as idades. Outra viúva de 46, uma viúva de 62 anos, com filhos de 39, 33 e 27, que também corajosamente cruzou o oceano. E as demais viúvas também que encabeçaram como chefe da família. Por favor. Aqui eu fiz um levantamento das cidades de origem, são todas cidades e pueblos aí de Andalucia, que tem o número de pessoas, de famílias que emigraram. De Montilla, 8, de Serón, 8, e as demais com menos frequência de passageiros. Pode mudar, por favor? Tabelas de nomes masculinos. Também eu fiz um levantamento, tinha um total de 108 Josés viajando. 66 como nome simples e 66 entre nomes compostos.
e 6 como segundo nome, sendo o José. Antônio é o segundo nome que aparece em maior número, 89 pessoas chamadas Antônio, 65 Francisco, e assim diminuindo para os demais até 12 Rafael. Por favor. Femininos, havia 41 Marias, como nome composto 22 e como segundo nome 2, total de 65 pessoas. Dolores, havia 18, como nome simples, e 37 no total. Josefa, 24, e outros em menor frequência. Carmen, Antônia, Ana e Joana. Por favor. A segunda lista, que até agora nós estamos na lista mais... com maior número de passageiros. Essa segunda lista, ela constava de 92 pessoas em 21 famílias, já era uma lista mais reduzida, 46 homens, 46 mulheres, 52 solteiros e 40 casados. Por favor. Essa lista aparece a composição das famílias. O primeiro casal, eles não tinham filhos, e é de origem de Castillo-Har, o povo de onde eles vieram. O segundo casal tinha um filho do sexo masculino de 11 meses e uma menina de 5 anos. E outra pessoa casada, de 57 anos, ela viajava sem filhos, sozinha, viajavam sozinhos. Todos os demais viajavam sozinhos, sendo que a família número 10, de 49 e 47 anos, foram acompanhados de uma cunhada. Foi o único agregado da segunda lista de viajantes. E uma senhora de 43 anos casada que viajava só. Todos os demais viajavam sós. Pode mudar, por favor? Tabela número 12, por idades. Então, de 1 a 5 anos, havia 18 crianças. Menos de 1 ano, 4 crianças. De 6 a 10, 13. De 11 a 20, 15. De 21 a 30, 12. E de 31 a 40, 17. Mais de 41 a 50, 9 pessoas. De 51 a 60, 4 pessoas. Aqui já cai bastante a faixa etária, sendo que a maior parte está incluída na parte de crianças e adolescentes. Por favor. A terceira lista era a lista de emigrantes, eram 42 pessoas, apenas 9 famílias, com 21 homens, 21 mulheres, 25 solteiros, 15 casados e 2 viúvos. Por favor. Por idades, 90% de pessoas eram jovens, com menos de 40 anos, e na qual se incluem 2 bebês com menos de 1 ano. Por favor. Agregados em família. Essa lista apresenta o primeiro casal, era o mais idoso que fazia parte dessa lista, 61 e 63 anos, eles embarcaram com a filha Rufina, que tinha 29 anos. A Águeda era uma viúva de 44 anos, que viajou com 5 filhos, de idades 18 até 10 anos, e ela levou consigo a sua mãe, Juliana, de 73 anos. Essa necessidade da mãe talvez fosse para não deixar a mãe só na Espanha, ou para ajuda na criação dos filhos, enquanto os pais precisavam trabalhar. Agora, Juan e Ángeles levaram 2 cunhadas, Emília e Natália, de 23 e 19 anos, e um filho de 5 anos. E Manuel e Maria, de 43 e 35 anos, tinham os filhos Dolores, Manuel e Maria, de 12, 5 e 2 anos. E José e Federica, o último, também levaram as cunhadas Nemésia e Consuelo. Interessante isso de levar a cunhada. Por favor. Viajavam sozinhos, apenas 2 pessoas. Isidora, de 69 anos, viúva, e Jaime, de 20 anos, agricultor solteiro. Pode passar, por favor?
Pode passar, por favor? Essa lista por faixa etária apresenta 8,51%, 4 crianças apenas, 19% de crianças com 9 crianças de 1 a 10 anos, 9 crianças de 11 a 20 anos, e o número maior, pessoas com menos de 30 anos. Pelas idades, as pessoas têm no máximo 30 anos, em sua maioria. Por favor. Esta é outra lista de pessoas que viajavam em família. Aparece o casal com filhos de 3 anos e 8 meses, outro com um filho de 17. Pode notar que agora vai diminuindo, agregados nenhum, e eles iam com famílias menores, que eu acho que essas viagens eram pagas pela pessoa, eram terceira classe, mas elas não eram subsidiadas pelo governo do estado de São Paulo. Por favor. Viajavam sozinhos. Todas essas pessoas viajando sozinhas, solteiros, viúvos, casados, viúvas, numa viagem para um outro país, talvez desconhecido, ou eles iam em encontro a parentes que já haviam estado antes nesse país. Por favor. Agora, os embarcados em Gibraltar, que vieram de Marseille e embarcaram. A primeira lista, houve embarque em Marseille e Gibraltar. Eram 25 pessoas em 20 famílias. Quer dizer, praticamente poucas pessoas em família. Eles formavam um grupo, eles fizeram mais viagens individuais. Haviam 2 listas. A primeira eram pagantes, viajavam em primeira classe, e eles saíram de Marseille, 13 em 23 pessoas. Também aumenta um pouquinho o número de famílias, de passageiros. Pode mudar, por favor? Por faixa etária, menos de 1 ano, nenhum na primeira lista. De 1 a 15, 6 na primeira e 7 na segunda. De 16 a 30, 9 na primeira e 6 na segunda, 15 pessoas. De 31 a 50, 6 na primeira, 9 na segunda, 15 pessoas. E mais de 50, 1 na primeira, nenhum na segunda. Há uma parte que está ilegível, que o documento está apagado, não dá para saber exatamente essas idades, que totalizam 23 pessoas, no total de 48 pessoas que embarcaram no navio desde o seu início. Por favor. Viajavam sozinhos. Nota-se que este grupo que saiu de Marseille, eles eram, na sua maioria, pessoas, não eram um grupo familiar, eles vinham em grupos, eles vinham sós. Havia 2 gregos que embarcaram em Marseille, com destino ao Rio de Janeiro, 2 franceses, um de 20 anos e um de 19, também para o Rio de Janeiro, e os demais, uma otomana, que ela era enfermeira de Constantinopla para o Rio de Janeiro, uma sérvia, que veio de Marseille para o Rio de Janeiro. E os sírios, de Beirute, Damasco, Trípoli, eles, na sua maioria, se dirigiram a São Paulo, sendo que alguns também se dirigiram ao Rio de Janeiro. Essa é a lista número 1. Vamos ver a lista número 2? Havia sírios, de Alexandria, Trípoli, Beirute, Damasco e Osasco, Damasco, que eles embarcaram, aqui eu assinalei não alfabetizados, alguns se declaravam alfabetizados, poucos, e a procedência, a última cidade em que eles residiram, e todos com destino a São Paulo. Pode, por favor? E a tabela de primeira classe, Gibraltar Santos, eram famílias, havia um casal russo, ele com 32, ela com 26, ele era médico, e viviam na França como última cidade de procedência. Uma síria, o que caracteriza essa tabela são mães e filho, ou pai e filha,
ou pai e filho. Só havia uma família completa, que essa família de Beirute, uma família síria, que era completa. As demais todas eram um cônjuge e um dos filhos. Uma coisa muito interessante também. Como não vinha na imigração, o outro cônjuge. Pode ser que também já estivesse aqui no Brasil. Pode passar, por favor? Grata pela atenção. Agradeço a Tuti, a Miriam e a atenção de todos. Eu sei que pode ter cansado um pouquinho essa lida, essa repetência de dados, assim, um pouco cansado, mas eu agradeço a participação de todos. Sim? Muito obrigado, Dolores, por esse estudo tão apurado. E agora nós vamos passar para a última apresentadora, a palestrante, a colega Alcione Nawrocki, que vai apresentar um trabalho sobre os imigrantes poloneses, uma cultura polonesa emergente no Brasil. Alcione, agora é com você. Obrigada, muito obrigada a todos, obrigada pela presença, e antes da presença, obrigada pelo convite também. Eu vou pedir desculpas se tiver algum barulho daqui da minha parte, porque está havendo uma obra no meu prédio e parece que toda quinta-feira eles escolhem para fazer a obra. Eu estava feliz porque o semestre está acabando, mas nas quintas-feiras, em dias como hoje, ainda atrapalha. Então, peço desculpas por isso. E vamos lá. Então, o meu trabalho, ele é um pouco, pensando no período temporal, ele é um pouco anterior aos dois trabalhos já apresentados pelas colegas, né, porque a imigração polonesa no Brasil, ela comemorou 150 anos em 2019, então, os primeiros imigrantes a chegar no Brasil, eles chegaram em 1869, 1870, e, como a gente já sabe, na história do Brasil, vem para essa região sul do Brasil, especialmente os 3 estados do sul do Brasil, regiões mais frias, né. Pode passar, por favor. Este trabalho, ele já resultou em artigos, mas, ao mesmo tempo, ele continua andando, né? Hoje ele foi um pouco mais ampliado, porque eu acabo desenvolvendo ele de uma forma paralela. Ele iniciou com meus estudos de doutoramento, foi um capítulo da minha tese. Depois disso, eu fiz um estágio pós-doutoral em Varsóvia, e também dei uma continuidade nele, além de ter visto outras coisas, e recentemente tenho desenvolvido ele com a participação de alguns estudantes poloneses que são aprendentes da língua portuguesa, e em cima disso a gente vem desenvolvendo algumas análises, e eu vou apresentar de uma forma parcial ainda, mas essas são análises já decorrentes desses últimos 6 meses que a gente vem desenvolvendo, né? Então, por que essa cultura emergente polonesa no Brasil, né? Cultura polonesa no Brasil, né? Por que uma comunidade de brasileiros resolve criar uma comunidade online no Facebook, dizer que esta cultura, ela é uma cultura polonesa, né? E com esse interesse, pensando nisso, eu fui tentar entender o que é essa cultura polonesa nos dias de hoje, claro que, para isso, levando todo o histórico da imigração, né, que então comemorou os seus 150 anos. Para eu me usar como suporte, eu busquei em Raymond Williams, né, um inglês que ora é estudado na literatura, na história, na sociologia, mas também do ponto de vista da cultura, né? Então, eu acho que o Williams, ele também possibilita que cada um tome um pouco dele, beba um pouco nele para os seus estudos. E foi o que eu fiz também. Um pouco pela história, um pouco pela cultura. E dentro dos estudos dele, ele, enquanto estudioso da literatura, ele desenvolve a partir o conceito de hegemonia, inclusive de cunho marxista, altusserianos, e, enfim, um pouco de Gramsci também, mas ele cria esse conceito de hegemonia, e ele mostra que dentro da hegemonia há a estrutura de sentimentos. E eu achei fantástico quando eu fui estudar mais sobre estrutura de sentimentos, porque isso me ajudou a
a buscar algumas análises para essa cultura polonesa no Brasil hoje, nos dias de hoje, né? Então, pro Williams, quando ele levanta esse conceito, ele diz que o que tem em mente é o sistema central, efetivo e dominante de significados e valores que não são meramente abstratos, mas são organizados e vividos, né? Pode passar, por favor. Este sistema de organização de determinadas comunidades, ele não necessariamente está materializado em coisas, mas está materializado numa cultura imaterial, naquela cultura que você não vê, né? Na organização das escolas desses imigrantes, na organização da igreja e assim por diante. Então, de modo similar, as heranças do passado são trazidas para o interior da cultura dominante através do que William chama de tradição seletiva ou um passado significativo, um passado residual que vai compor, então, o dominante. E a partir desse entendimento que esses imigrantes, foi interessante o trabalho da Dolores, que ela vai detalhando quem são esses imigrantes nestes navios que passam semanas até fazer a travessia pelo Atlântico, né? E com os poloneses, essa distância ela era um pouco maior, né? Então, eles traziam poucas coisas para o Brasil, não sabiam muito bem o que iriam encontrar aqui e tal, mas eles traziam muito a sua forma de organização de vida, aspirando um lugar melhor, né? Enfim, dada a crise na Europa no final do século XIX, início do século XX, então, cada vez mais trabalhadores, mais agricultores careciam de terra para plantar e não havia essa terra, não tinha essa terra. Então, especialmente a imigração polonesa, quando ela vem, o forte dela é de 1870 a 1839, quando começa, então, a Segunda Guerra Mundial. Ela finda não só com a guerra, mas anterior a isso, com as próprias políticas do Vargas, né, que ele já vai limitando, trazendo limitações, tá? A própria nacionalização é um dos elementos que limita esses imigrantes a embarcarem em busca dessa terra, mas quando eles vêm para cá, eles vêm com esse sonho, o sonho pela terra, ao mesmo tempo que eles trazem resíduos da sua cultura, né? Eles trazem alguns elementos materiais, mas também imateriais dessa cultura. E quando eles chegam nessa terra, eles encontram uma terra onde eles podem, então, novamente, tentar recuperar aquilo que eles tinham no seu país. Então, a organização das escolas, a organização das igrejas, tudo isso era uma forma de, como é que eu vou dizer, uma forma de reafirmar a sua cultura. Então, uma vez que no Brasil não havia uma política de escolarização, não havia, enfim, de saneamento, não havia N políticas, eles mesmos davam o seu jeito, principalmente na organização das igrejas e escolas, que eram dois fortes elementos que eles trazem consigo e tal. Pode passar, por favor. Aqui eu só trago um livro que também ajuda a entender um pouco, que aí é mais para as histórias das mentalidades, mas que é o Grande Massacre de Gatos e outros episódios da história cultural francesa, que é um livro que me ajudou um pouco mais do ponto de vista da história das mentalidades, a entender o que estes imigrantes, eles tinham em mente quando eles largam suas famílias, largam seus vizinhos, largam pessoas conhecidas para, então, se jogar nesse mundo novo em busca de terra para plantar. Adiante. Como metodologia para esse trabalho, eu tenho adotado, isso foi adotado no último ano, também em função da pandemia, mas não só, até para dar continuidade a essa pesquisa, a etnografia virtual. Por que etnografia virtual? Havia um grupo de estudantes na Polônia que eles têm muito interesse em estudar essas comunidades no Brasil, e muitos deles tinham interesse em vir para cá. Até haviam encaminhado bolsas, viriam por bolsa Erasmus e tal. Enfim, não puderam, né? Em seguida veio a pandemia e tiveram que, enfim, mudar de ideia. E aí a gente pensou e adotou essa questão, essa aproximação deles com as comunidades polonesas no Brasil por meios, pelas redes
redes sociais da internet, né? Então, a gente tem usado muito o Facebook, que é onde essas comunidades elas são mais ativas, tem alguns canais de YouTube também, e alguns jornais. Os jornais são menos e tal, mas até para... Eles escolheram o Facebook porque eles comentam que conseguem interagir de uma forma mais rápida. E aí a gente tem feito esse acompanhamento de algumas comunidades por meio desse recurso virtual, então. Adiante. Bom, e aí voltando para Williams, né? Então, o Williams ele fala dessa cultura residual, que depois ela vem para o Brasil e volta a ser uma cultura dominante, e depois com as próprias relações arrefecidas com a Europa, principalmente com a Polônia, né? Elas se distanciam. E hoje elas se reverberam numa cultura emergente, e em grande parte por conta das redes sociais, especialmente por conta da internet. Então, a internet é um recurso que permitiu que todas estas pessoas que... imigrantes de segunda, terceira, quarta, quinta geração vivendo no Brasil, eles se reconectassem ao seu passado polonês, por exemplo. E é muito engraçada essa reconexão, porque eles já não são mais falantes da língua polonesa, poucos sabem essa língua, então essa cultura polonesa no Brasil, ela é uma cultura única, que não se identifica totalmente com a Polônia, mas que não é inteiramente brasileira e tal. Então, é esse misto de um passado histórico que se deu pelas migrações. Então, adiante, pelas imigrações. Como hipótese, a minha hipótese é que eles vêm, esses imigrantes, eles vêm em busca de terra, né? Porque na própria literatura, mais polonesa do que brasileira, os imigrantes que tinham algum nível de escolarização, eles normalmente embarcavam para a América do Norte, né? E as famílias de agricultores jovens com filhos pequenos, eles escolhiam a América do Sul, especialmente Brasil e Argentina, também Peru, porque eram países que careciam de braços para a lavoura, né, de força física para o cultivo da terra, né. E aqui tem uma história que eu sempre acho muito engraçada e tal, contada, primeiro ela foi traduzida, mas depois foi contada. Há pouco tempo, eu encontrei uma mulher, relatava o correspondente de Kurier Warszawski, do Correio Varsoviense, com uma mochila nas costas. Para onde a senhora vai? Vou a Brasília, senhor. A senhora sabe onde fica o Brasil? Sei lá, deve ser 2 dias de Andovo. Vou a pé, porque não quero viajar por água tão grande. Então, ele conta, de uma forma até cômica, que ele está viajando de Varsóvia para Gdansk, para o norte do seu país, para o norte da Polônia, e no caminho ele encontra uma senhora com um saco nas costas, na verdade, nem a mochila, mas com um saco nas costas, e ele para e pergunta, para onde a senhora vai? Eu vou para o Brasil, mas eu vou a pé, porque não quero viajar, não quero viajar pela água, não quero viajar por água, né? Então, isso expressa um pouco que muitos desses imigrantes, eles não sabiam, eles não tinham ideia onde ficava o Brasil, né? Quanto tempo levava para chegar lá e tal, né? Então, o sonho pela terra era muito maior do que as dificuldades que eles poderiam estar enfrentando até alcançar essa terra, uma espécie de terra prometida. Adiante. E aí eu trabalho muito com essa tese, né, do amor à terra, que até hoje ele é muito presente, então, nessa cultura emergente e tal, né? A terra como horizonte é um dos valores que eles trazem, as crenças cristãs do catolicismo, né? Então, enfim, é um país muito católico até hoje, mas naquele momento a igreja, ela era mais forte do que a escola, inclusive... muitos desses imigrantes que vêm para o Brasil, eles são analfabetos. A gente consegue ver nas certidões, principalmente nas certidões de casamento, onde a própria certidão dizia que a pessoa era analfabeta, mas vai casar, vai constituir família porque vai imigrar e tal, né? Então, a vida deles era muito orientada pela igreja e pouco, enfim, por outros recursos, a exemplo das escolas e tal. E aí, também, com isso, eles trazem as lembranças da sua mãe pátria, da sua terra e tal. Adiante.
Esta é a comunidade, então, que eu tenho pesquisado, que se diz Cultura Polska. Tem outras comunidades, tem N comunidades online hoje no Facebook, mas eu escolhi Cultura porque casava mais com o que o Williams estava trabalhando em termos de cultura e tal. E aí eu fui buscar esses elementos que o Williams aponta nessa comunidade virtual de Cultura Polska. Adiante. Adiante. Então, essas são algumas fotografias do estabelecimento desses primeiros imigrantes. A primeira fotografia mais ao alto é um mutirão de estocamento, para eles, enfim, precisavam tirar as árvores para, enfim, construir suas casas, depois para cultivarem as suas terras, e abaixo uma fotografia de um casamento, né? Então, esses mutirões, essas comunidades, esses coletivos, a vida no coletivo era algo muito frequente, mas também muito necessário, dado aquele período, né? E o casamento era um laço também que ampliava essa coletividade, né? Porque normalmente eram casamentos entre famílias conhecidas e tal. E o casamento até hoje ele tem um grande significado, tanto na Polônia quanto no Brasil e tal. Eu só fui entender essa importância dessa festividade do casamento quando depois, em 2015, eu fui pela primeira vez à Polônia, e nas aldeias ainda o casamento ele dura uma semana, ou ele dura 3 dias, porque tem o dia principal, mas depois tem o segundo dia, que é Poprawina, o dia de Poprawit, o dia de melhorar o casamento, que aí você comemora com os restos que sobraram da festa da data principal e tal. E para o Brasil isso foi trazido de uma forma semelhante. Então, essa grande importância, esse grande significado à festa de casamento. Adiante. Aqui, então, famílias com crianças pequenas em frente à sua morada, a sua casa, a sua propriedade e tal. Essas fotografias, elas são interessantes porque muitas dessas fotografias, a exemplo dessa que está aqui, ela era encaminhada para a Polônia no sentido de mostrar que agora sim temos casa, temos terra e temos a nossa família. Então, no sentido de... Ela era usada como uma espécie de propaganda para que outras pessoas, então, acreditassem nessa vida melhor com a imigração, né? Ou seja, imigrando, a gente teria uma vida melhor em outras terras e tal. Abaixo é a fotografia de um comércio em Brusque, aqui no estado de Santa Catarina. Então, representa um pouco esta prosperidade que esses imigrantes buscavam ao deixarem a sua terra. Adiante. E aqui eu trago um relato de uma entrevista que a gente fez. Então, agora a gente está fazendo entrevistas com essas pessoas, o que é muito interessante, os estudantes, eles conectam com algumas pessoas mais ativas dessas redes sociais, e buscam conversar com essas pessoas. Então, tem feito entrevistas, tem feito relatos, e aqui eu trago um relato de um destes descendentes de imigrantes. A viagem não foi fácil, mas assim que chegaram ao seu destino, cada família recebeu sua própria colônia. No início, o governo não cobrou pela terra, mas uma vez que começaram a ganhar dinheiro, uma certa taxa foi cobrada sobre as colônias de terras. Eles viviam numa espécie de cabanas que eles mesmos construíam. Nas terras brasileiras, havia tribo dos chamados Botokudowie, botocudos em polonês, botocudos, que apareceram em suas terras. Eles tinham lábios perfurados de botuque, isto é, uma madeira longa e redonda, que era mais fina em uma extremidade. Depois de retirar a madeira dos lábios, ficou uma abertura, através da qual eles se comunicavam à distância. A tribo vivia separada no bosque e não era agressiva para com os imigrantes poloneses. Então, é o relato de um neto de imigrantes que conta o que o seu avô lhe contava e tal, né, da chegada deles para o Brasil, de que na terra dos brasileiros havia botucudos, né, e que eles eram diferentes de nós, mas aqui ele diz que a relação ela não era agressiva. Adiante. Adiante.
A questão do catolicismo, então, como eu já marquei no início, né, ela é muito forte e tal, e a igreja é aquele elemento onde as pessoas, então, onde os familiares desses colonos, eles se reuniam, né? O domingo na igreja era algo não só da crença religiosa, mas também era o momento do encontro, né? Do encontro com enfim, com seus conterrâneos, com pessoas que os acompanhavam nas viagens, e depois, quando quando conquistavam a sua terra, eles podiam ainda ter o contato com essas pessoas quando estes vinham para comunidades próximas, ou para as mesmas comunidades, como aconteceu nos 3 estados do sul, né, que existem comunidades muito marcadas, comunidades alemãs, italianas, russas, polonesas, ucranianas e assim por diante, né. Então, a fotografia acima é de uma igreja em São Mateus do Sul, no estado do Paraná. A de baixo é um grupo de catequese no estado de Santa Catarina. Adiante. E essa questão do catolicismo, ela é forte, ela é muito forte até hoje, e ela aparece quando a gente vai interagindo, vai observando essas comunidades online, né? Que hoje, com as próprias tecnologias, todas as pessoas, elas se sentem muito à vontade em postarem, em comentarem, inclusive fazer uma espécie de, como é que eu vou fazer, uma espécie de busca sobre as suas histórias, sobre os seus antepassados e tal, e como hoje também existem muitos materiais digitalizados, isso também facilita, né? Mas nessas comunidades, então, até foi uma observação que um estudante fez essa semana, que ele diz assim, são pessoas mais velhas que na internet elas se comportam de uma forma mais respeitosa, elas são mais comedidas ao publicarem comentários, a conversarem e tal, e eles mandam muitas correntes de orações, muitos obrasque, muitos quadrinhos, dando bom dia, com flores e assim por diante. E dentre essas várias N publicações, muita coisa ainda muito ligada às questões da igreja, da religião e tal. Então, aqui é uma oração, domingo de Ramos, que é o domingo que antecede ao domingo de Páscoa e tal, que é uma cultura, é algo que vem com os imigrantes, e na Polônia isso também é muito forte até os dias de hoje. Então, isto é compartilhado hoje nestas comunidades, ou seja, nesta comunidade que se define como cultura polska, ou cultura polonesa. Adiante. Aí depois é uma fotografia de Nossa Senhora de Częstochowa, que é a Nossa Senhora dos poloneses, aí mistura com Nossa Senhora, com a Senhora Aparecida, e esses dias também uma aluna trouxe, mas nas comunidades da Polônia isso aparece da mesma forma, né? Diz ela que em outras comunidades online na Polônia hoje, também aparece essa questão das pessoas desejarem um abençoado domingo, que acenda sobre ti o Espírito Santo. Então, esse compartilhamento de correntes religiosas, ele não se dá só no Brasil, não se dá só nessa comunidade, mas ele se dá em diferentes lugares e tal. E aí eles começam a fazer essas aproximações e tal. Adiante. A questão, ainda no viés da religião, então, uma outra coisa muito compartilhada são as orações, né? Então, o sinal da cruz em polonês, o Pai Nosso, a Ave Maria, Glória ao Pai e assim por diante. Gente, eu peço desculpas, eu vi o professor me ligando e eu desliguei sem querer. São 5 minutos ainda? Tenho 5 minutos? Tem que terminar já um pouquinho, mas pode falar mais um pouquinho. Tá, mas então termina, por favor, assim Uhum. A gente abre para as perguntas, para o debate. Tá bem. Vou pedir que você passe as demais fotografias, Victor. Então, a comida também, ela é muito, muito presente, as comidas de lá com as comidas daqui, o pirogue, mas o pirogue
feito aqui no Brasil não é mais o pirogue polonês e tal, pirogue de feijão, na Polônia não existe pirogue de feijão, os diferentes tipos de queijo, e nessas fotografias, essas pessoas, elas se sentem muito, como é que dizer, muito confortáveis em comentar, e aí, nos comentários que aparece essa mistura da língua, do polonês com o português. Adiante. Por exemplo, aqui é uma mesa de pirogue. Pyszne pirogi smacznego. Dzień dobry, mas eu prefiro um bom churrasco. KKK, bom apetite. Iguais às que a minha mãe fazia. Então, à medida que as pessoas vão compartilhando essas fotografias, isso também vai trazendo lembranças do passado. E, normalmente, são lembranças, claro, de um passado rural, né? Então, muito voltado a as lembranças, as imagens, a esse rural bucólico. Adiante. Esta aproximação entre os dois países, então, essa coisa de lado a lado, bandeira do Brasil com bandeira da Polônia. Adiante. O pão ázimo, que é também muito, muito ativo ainda na Polônia. E aqui o comentário de alguém. Minha mãe conta que a mãe dela fazia essa partilha. Achei tão lindo. Nossa família preserva essa tradição passada de geração em geração. Chamaremos de o pão do perdão, pois troca o pão com seus irmãos. Não pode guardar mágoas ou ressentimentos. É uma cerimônia linda, envolvente e altamente emotiva. Adiante. Então, isso que eu falei um pouco do compartilhamento destes quadrinhos, que as pessoas se sentem muito à vontade, então, em comentar, e aí sempre comento com bom dia, mas um bom dia em polonês, só que normalmente ele está escrito com o alfabeto português e tal, então há uma mistura linguística nesse sentido também. Para os linguistas é um prato cheio para fazer estudos em relação a isso. Adiante. Continuando. Adiante, vai indo, Victor. Já que temos pouco tempo, só vou passando. Mais uma. Então, nesses momentos que, por exemplo, a questão do bom dia, aqui alguém colocou Dzień dobry, e aí as pessoas abaixo vão comentando, e cada uma vai comentando do seu jeito e tal, né? Porque, enfim, além de resgatar a sua cultura, eles também veem nessas comunidades uma possibilidade de resgatar o idioma, a língua dos seus antepassados e tal. Então, eles normalmente escrevem do jeito que escutavam, do jeito que seus pais, avós, bisavós falavam e tal. Mas eles se sentem muito confortáveis em estar compartilhando isso nessas comunidades. Adiante. Por favor, Victor, mais. Aqui, então, essa um pouco, essa bandeira representa um pouco do que são estes poloneses, por exemplo, aqui, brasileiro por obrigação, gaúcho por tradição, polonês de coração. Então, é assim que eles buscam se identificar hoje como é que eu chamo, numa espécie de uma cultura emergente, vão trazendo as várias pátrias para se identificarem. Adiante. E essa questão do folclore ainda também muito presente. A primeira fotografia da Polônia, a segunda do Brasil, né? E é muito engraçado, porque eles vão rememorando e eles vão trazendo uma cultura dos seus antepassados, né? Mas que não é presente, que não é mais vigente na Polônia nos dias de hoje e tal, né? Então, os próprios estudantes, quando eles vão verificando isso, eles falam, eu preciso perguntar algumas coisas para meus pais, meus avós ou bisavós, porque eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Então, é muito engraçado, eles brincam que eles aprendem muito mais com os poloneses no Brasil hoje do que com os próprios poloneses, porque são os poloneses, os descendentes poloneses, na verdade, que vivem no Brasil, que ainda mantém essa história da Polônia de 100 anos atrás ou mais, quando esses imigrantes vêm para cá, porque é isso que eles vão hoje rememorando nas redes sociais e tal, né? Então, não é uma cultura polonesa dos dias de hoje, mas é uma cultura polonesa dos tempos daquela época, e que hoje eles reativam graças às redes sociais.
Meus avós, embora já nascidos no Brasil, eram fluentes em polonês, ou talvez algum dialeto. Lembro-me de que meu avô recebia livros e revistas polonesas, e eu ficava tentando decifrar algo sem sucesso. Hoje em dia, como parte do cultivo das tradições polonesas no Brasil, são realizadas festas onde o senhor pode provar pratos poloneses tradicionais, ver trajes tradicionais e ouvir canções polonesas, como recorda um docente, um descendente de poloneses. As tradições que mais cultivamos são danças, culinárias e música. Então, é um pouco isso, assim. Eu acho que vou terminar por aqui e depois, se tiver perguntas e tal, eu vou falar um pouco mais. Por exemplo, apareceu uma pergunta aqui para mim, que é do jornal Lur, né? Enfim, o jornal também é um grande elemento de trazer essa cultura e de deixar esses imigrantes conectados ao seu país, às suas origens, assim como aconteceu com os alemães, com os italianos e com outros também e tal. Mas eu vou dar a minha apresentação por encerrada e depois, se tiver mais tempo para perguntas, aí eu vou aproveitar esse período para falar um pouco mais. Obrigada. Muito bem, Alcione, eu peço desculpa também por ser insistente em permanecer no tempo, mas é sempre a disponibilidade aos nossos ouvintes e a nós também, que somos pesquisadores do grupo, de trocar as nossas ideias, né? Aliás, então, eu gostaria agora além de agradecer as 3 palestrantes pelas intervenções muito interessantes, e vou abrir aqui para um ciclo de perguntas, para pelo menos 3 perguntas, para 3 participantes que queiram fazer perguntas, aí depois as palestrantes respondem. Eu mesmo vou fazer umas perguntas, se me permitem, já ligar aqui para as 3 colegas, né? E gostaria de perguntar para a Cristina como foi. Eu gostei muitíssimo dessa sua apresentação, e como foi em geral, se você conseguiu perceber através dos relatos, assim, qual foi a percepção geral da sociedade brasileira por parte destas mulheres iranianas, jovens, que saíam, obviamente, egressas de uma sociedade em ruínas, né? E que, afinal das contas, me parece que quase todas se integraram em setores da classe média brasileira, não sei se me engano, né? E se tiver, isso eu gostaria de saber, justamente qual era o perfil social um pouco, né? E para Dolores, se eu gostei muito desse material também, acho que todos apreciamos. Esses registros da década de 20 permitem fazer essa entrada mais aprofundada, que dificilmente é possível para o final do século XIX e começo do século XX, porque disponibiliza a origem até regional e local dos imigrantes. Acho que é fantástico, num período em que a migração subvencionada já estava decaindo, mas eu acredito que todos foram para a lavoura de café, ou melhor, para a lavoura, para o interior, acredito, eu não sei, porque já estamos em 1922, né? E os sobrenomes, se você conseguiu, através de uma pesquisa, não dos nomes, mas dos sobrenomes familiares, e perceber se havia redes familiares, né, grupos mais amplos, além das famílias nucleares, né? E para a Alcione, se eles, a recuperação de uma memória histórica que é reproduzida, representada atualmente, depois passadas, acho, pelo menos 4 gerações, eu acho. Sim. Então, realmente são quase 100 anos de história familiar passada através de reconstruções várias. Quais são os aportes principais na imagem da Polônia nesses grupos? Elas vêm, você conseguiu perceber se eles vêm, e de onde vêm as representações que eles têm atualmente da história da sociedade polonesa, né? Porque os antepassados desses imigrantes, desses brasileiros de origem polonesa, vieram quase 100 anos atrás ou mais, né? E eu vou
aqui passar agora algumas das perguntas que estão no chat, vocês mesmos podem ver, né? A prima pergunta para Alcione se poderia falar um pouco do jornal Lud, e lembra de uma missa que era rezada em polonês em Curitiba até pouco tempo atrás. Adriana, eu te convido a escrever a sua pergunta aqui para repassar para as colegas. A prima continua perguntando se houve algum casal que deixou o Brasil para viver na Itália, para a Cristina, né? Porque a esposa não se adaptou. A Amélia Natalino está perguntando para a professora Dolores se na sua pesquisa foram identificados os motivos da imigração e qual seria o motivo prevalecente, essa questão talvez do direcionamento das famílias para ambientes de trabalho rural ou urbano, e no caso dos sírio-libaneses, que nós podemos ver, provavelmente viajavam sozinhos com redes já pré-constituídas que os recepcionavam aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Pronto, vou deixar a vocês as respostas, esperando aqui a pergunta da Adriana, que vai ficar no próximo vídeo. Bem, começa comigo, então. A primeira pergunta que você fez, Luiz, com relação à percepção da sociedade, toda a imprensa da época, ela noticia a chegada dessas mulheres um dia antes, na expectativa de contar essas histórias, esses romances, como eles surgiram em meio à guerra, mas sempre salientando a imagem dessas mulheres com a função de exercer o papel de maternidade e da formação, do inserimento na sociedade brasileira enquanto esposas. Então, na questão da formação da família. Não tem muita notícia sobre isso. Do que eu consegui levantar são algumas notícias que antecedem a chegada do navio e as notícias imediatamente após a chegada. Então, no dia seguinte, matérias no Recife, porque o navio parou no Recife antes de ir para o Rio de Janeiro, matérias no Jornal do Rio dizendo da chegada, da recepção calorosa, da ida do cônsul ao porto para presentear essas noivas, e uma referência a 2 esposas cujos maridos não foram ao porto para buscá-las. Essas mulheres foram acolhidas pela LBA, e esses casos, eu não sei qual foi o destino que aconteceu, essas mulheres tudo indica que elas acabaram voltando para a Itália. Com relação à questão do perfil social, eu não consigo te responder isso ainda, porque eu não tenho esse panorama fechado. Eu posso te dizer assim, que sim, a maioria delas acabou vivendo uma vida um pouco mais confortável, mas eu não posso dizer todas. Por exemplo, a Humbertina, que foi aquela primeira que eu comentei aqui, se casou com 14 anos, chegou ao Brasil com 15, ela teve um choque cultural imenso, porque ela tinha uma vida relativamente boa na Itália antes da guerra. E aí, além das agruras do combate, essa questão de ter se distanciado da família muito jovem, chegado a um país que sequer ela imaginava qual era a distância, ela imaginava que fosse voltar logo para casa e rever a mãe logo. Ela voltou 30 anos depois e a mãe não a reconheceu. Essa mulher, quando chegou a Porto Alegre, foi para uma cidade do interior e depois, num determinado ponto, eles tiveram que pegar uma charrete, porque era um lugar tão distante e tão pobre que eles não tinham outra forma de chegar. E ela comenta que foi muito difícil a pobreza em que eles viviam. E aí, logo, ela ficou grávida, e aí ela teve um quadro de doença que ela passou anos, mais parte do tempo, no hospital do que em casa, cuidando dos filhos. E, assim, tudo leva a crer que ela teve depressão, né? Hoje a gente consegue fazer essa leitura, à época essa leitura não era possível ser feita. Outras tiveram algumas sequelas psicológicas no decorrer da vida, mas é um levantamento que ainda estou continuando, porque é uma dificuldade imensa tentar localizar essas famílias, porque por mais que eu tente checar a listagem do navio, dos endereços que elas davam, hoje eu consigo chegar a elas através de rede de relacionamento, né, porque elas não estão mais no mesmo lugar. Por exemplo, uma outra coisa que eu ainda pretendo entender é a questão da cor da pele dos maridos, porque eu estou com um livro que eu acabei de ler, que é do perfil das mulheres que se casaram com soldados estrangeiros na região do Apenino bolonhês,
E dos 47 casamentos, entre os quais tem alguns brasileiros, nenhum dos homens era soldado negro. E aí a gente começa a observar pela documentação que existia toda uma campanha no sentido de alertar as famílias italianas sobre o risco dos soldados negros. Eu tenho algumas imagens que eu achei de fotografias de desenhos mostrando assim, para os homens ficarem alertas com relação aos negros, porque eles poderiam roubar as suas mães, suas filhas, suas mulheres. Então, essa questão do preconceito também é uma questão para ser estudada ainda. A pergunta que quem fez foi uma pergunta se alguém... Foi a Blima, se algum casal deixou o Brasil para viver. Essa semana eu consegui descobrir uma italiana que ficou no Brasil durante 5 anos, e depois de 5 anos ela voltou para a Itália. Agora eu estou na busca do filho, porque ela já morreu. Ela foi embora com o filho que nasceu no Brasil, e esse filho, em 2012, ele nasceu em 48. Em 53, a mãe dele se separou do Pracinha, voltou para a Itália. E desde então ele nunca mais tinha tido contato com o pai. Aí a família, passado o tempo, conseguiu fazer com que ele viesse ao Brasil, reencontrasse o pai que ainda está vivo. Hoje, acabei de descobrir há pouco, ele está com 98 anos, então é uma entrevista para ser feita. Então, concretamente, a história que eu tenho de que alguma tenha retornado é essa, mas eu sei que tem outras. Porque, assim, não dá para unificar essa questão dos casamentos. Como eu disse, aconteceram 58 casamentos oficializados das mulheres que vieram naquele navio, no Pedro II. Mas outras vieram depois, como as que eu comentei na história. Mas de alguns relatos que eu já tenho de homens, eles comentam que conheciam alguém que tinha se casado com a italiana, que ele tinha ido à Itália para buscá-la depois da guerra, que viveram durante algum tempo bem, mas acabaram se separando. Então, é um trabalho que ainda tem um longo caminho pela frente. E as redes sociais têm sido muito útil nesse sentido, porque como eu faço de alguns grupos ligados a estudo da FEB, esse contato me ajuda a construir essas informações ou chegar a essas pessoas. Posso dizer que a maior parte das entrevistas tem vindo através disso. Mais alguma pergunta? Que ótimo. Não, você... Não sei se respondi o que você queria saber. Sim, que você respondeu todas. Eu vou deixar a palavra para as outras colegas responderem as perguntas, né? Bem na ordem, né? A Dolores e depois a Alcione. Dolores, é com você. Sim. A Amélia pergunta quais os motivos desta imigração. Então, eles vieram num período em que a Espanha estava passando fomes, epidemias, não havia emprego, as fazendas não ofereciam mais trabalho, e surgiram em quase toda a Espanha, mas especialmente em Andaluzia, os chamados ganchos. Eles arregimentavam pessoas para vir para o Brasil, ofereciam, por isso que eu dei o título de Uma Viagem da Ilusão, ofereciam trabalho, terras, emprego, uma vida melhor do que aqueles estariam vivendo na Espanha, e a viagem seria subvencionada. Mas, para tanto, eles teriam que trabalhar 2 anos para pagar os gastos das viagens. E como nós vimos na lista número 1, ela era formada por famílias e famílias numerosas, que não teriam condições financeiras de fazer essa viagem por conta própria. Então, eles aproveitaram e vieram em grupos familiares bem grandes para tentar a vida aqui, levando os filhos que estavam próximos dos 18 anos para servir o serviço militar, trouxeram para o Brasil, retirando, porque o serviço militar, na época, levava 2 ou 3 anos, e a Espanha estava em final de guerras das últimas colônias de Cuba, de Filipinas, então eles tinham também medo e queriam proteger os filhos jovens desse problema. Eles vieram sem saber nada, eles eram recebidos na hospedaria do imigrante e eles subiam descendo no Porto de Santos,
em trem, eles eram levados até a hospedaria dos imigrantes, onde os próprios fazendeiros ou alguma pessoa indicada ia buscá-los para as fazendas de café. Então, essa era uma esperança que eles tinham, eles recebiam um lanche para aguentar, além do traçado, desde Andalucia até o porto, do porto, a viagem de navio, que durava 18, 20 dias mais ou menos. Depois, a subida da serra até a cidade de São Paulo, e depois a ida ao interior. Quer dizer, eles levavam mais de um mês para chegar à cidade de destino. E as famílias sírias, como falou o Luigi, elas já vinham numa rede familiar e social, eles já vinham diretamente a São Paulo com a família como apoio na recepção, enquanto os espanhóis foram substituir os italianos, que a Itália, por um tempo, pelo decreto Prinetti, ela proibiu a vinda de italianos para o Brasil, porque ela soube das condições em que eles eram recebidos aqui. E os espanhóis ocuparam esse lugar, esse vazio, deixado pela imigração italiana, e ocuparam o oeste paulista, que onde estava se expandindo as fazendas de café, e precisavam de mão de obra também. Eu peço desculpas que eu li muito rapidamente, porque eu estava apavorada com o tempo, que eu tinha muitas lâminas para passar, e eu peço desculpas que eu não detalhei muita coisa, não li todas mas nelas havia nome, sobrenome, idade, cidade de origem, de cada uma das pessoas que faziam parte desta viagem. É que, por questão de tempo, eu tive que abreviar. Por isso eu peço desculpas de não falar, mas no trabalho escrito, eu tenho todos os sobrenomes, as origens, os parentescos, havia pessoas com o mesmo sobrenome na mesma viagem, havia muitos detalhes interessantes nessas pessoas que viajaram para São Paulo, mas, infelizmente, por causa do tempo, para não prejudicar outros colegas, eu fui muito rápido e eu peço desculpas se às vezes eu não falei os motivos, não falei os nomes completos, nome dos filhos, tem nome de filho, idade. Eu fiquei 6 meses viajando com esse navio, fiquei entusiasmadíssima com eles, inclusive foi a viagem em que veio a minha família para o Brasil. E quando caiu na minha mão essa lista, eu senti uma emoção muito forte. Falei, não, eu tenho que saber quem acompanhou essa família para cá, não é? E então, foi assim que surgiu o meu interesse em fazer uma tabulação e analisar particularmente cada caso. Aí, foi isso. Obrigada. Não sei se eu respondi também. Sim, claro, e agradecemos também suas respostas. Acione, então. Obrigada, professor. Então, sobre a representação que eles têm da Polônia, de onde vem essa representação que estes imigrantes têm da Polônia, né, nos dias de hoje? Em grande medida, pelos materiais que a Polônia mandava. A Polônia é um país que ficou 123 anos desaparecido do mapa, enfim, de final dos anos 1700 até 1919, até o final da Primeira Guerra Mundial. E aí, enfim, o Estado torna-se independente novamente. A partir de 1920, já é instalado no Brasil o primeiro consulado polonês em Curitiba. E aí o país inteiro faz um esforço, junto com essas relações bilaterais, para mandar materiais sobre sua história, mandar jornais, mandar livros para estes imigrantes que vivem aqui. E uma vez no Brasil, não havendo escola para todos eles, isso acabava sendo material didático das escolas. Então, as escolas, em sua maioria, eram escolas étnicas, que usavam material mandado pelo país, né? A Alemanha fazia isso, a Polônia entendia que também deveria fazer depois que consegue restabelecer o seu Estado. Então, mandava muito esses materiais, seja materiais religiosos, desde o material litúrgico, livros de cânticos em polonês, livros
livros de conteúdos da ciência e tal, e muito sobre a história do seu país. Então, é claro que eles acabavam sendo uma ameaça para Getúlio Vargas, porque eles estavam aprendendo história do seu país ainda, na língua dos seus antepassados e tal, mas era uma forma de manter viva a história do passado, e é isso que aparece hoje, em sua maioria, nestes poloneses, é aquela história de 100 anos atrás, né, que eles foram aprendendo conforme o próprio país encaminhava materiais a eles, pelo menos até 1939. E entre esses materiais encaminhados, um outro grande recurso era o jornal Lud, que é o jornal Povo. Alguém perguntou sobre o jornal Lud, né, que, enfim, Lud é povo. Assim como o Lud, havia um outro jornal que era a Gazeta Polska Brasília, jornal polonês no Brasil. Então, eram os dois jornais principais, e com sede em Curitiba. E esses jornais, eles publicavam muito sobre os imigrantes, sobre tudo o que se passava com os imigrantes em polonês. E o jornal acabava indo para essas escolas. Então, nas escolas se lia o jornal, por exemplo, né? Então, ele acabava divulgando muito dessa cultura. O próprio jornal, ele era uma espécie de material didático e tal. O Polacy Zagranicy era um jornal polonês na Polônia, que falava das diásporas em diferentes países. Mas o Gazeta Polska, ele vigorou até 1941, e o Lud, ele foi muitos anos. Ele, acho que teve uma trégua aí nos anos 80, nos anos fortes do comunismo na Polônia, mas depois ele retomou e ele fechou alguns anos atrás em Curitiba, mas era um jornal que, então, reunia os imigrantes no Brasil, né? Desde nota de nascimento, nota de falecimento, enfim, era aquele jornal que acabava aproximando os imigrantes, e, de certa forma, era esse jornal que mantinha essa cultura, né, dos povos do seu país de origem e tal. Obrigado, Alcione. Eu acho que pode pegar um gancho e responder à pergunta da Adriana, que na verdade conta um pouco da vida dela, da experiência dela com a comunidade polonesa aqui em São Paulo. Os imigrantes da rede que você estudou, me parece que são, na sua maioria, de Santa Catarina e Paraná. Considerando a pergunta que a Adriana está fazendo, se você conhece, aparece a comunidade polonesa paulistana, ou não? Então, Adriana, eu gostaria de pesquisar, viu? Eu gostaria muito, mas eu conheço muito pouco. Primeiramente, porque está geograficamente um pouco distante de mim, né? Distante da minha realidade, uma vez que eu estou no Sul. Então, os imigrantes que vêm pós Segunda Guerra Mundial, eles ficam no eixo Rio-São Paulo e tal, eles já não vêm mais para o Sul, já são outros imigrantes, já não são mais colonos, não são trabalhadores, mas em sua maioria são pessoas escolarizadas, são artistas, professores, jornalistas, poetas, e aí ficam na região central do Brasil, né? E eu nunca tive muito contato com essas pessoas. Conheço algumas pessoas que têm, já escreveram livros, fizeram entrevistas, mas é um outro perfil de imigrantes e tal. Eu gostaria muito, Adriana, por quê? Primeiramente, porque eu imagino que, conversando com estes imigrantes, eles têm histórias, memórias mais vivas, mais detalhadas e tal, porque foram pessoas que, enfim, talvez viveram a Primeira, a Segunda Guerra ainda na Polônia, né? Os que eu convivo, os que eu entrevisto, eles não lembram desse período, eles já não estavam mais lá, então eles não sabem contar nada sobre isso, né? Eles estão mais distantes hoje desses relatos de memória e tal. Eu gostaria muito, Adriana, mas não tenho tanto contato, não, né? É mais por terceiros, né, do que eu propriamente. E aí ela pergunta se eu conheço o Zygmunt Stanisław Kubala, né, que veio para o Brasil em 1967. Imagino que conheço, já vi falar, viu? Já vi falar, não vou dizer que desconheço, mas não com profundidade, porque eu lembro que há uns 2 anos atrás eu estava lendo sobre estes que vieram depois, pessoas do teatro, pessoas da música, assim por diante, da dança também, e que, enfim, trouxeram grandes contribuições para o Brasil nessa questão das artes, e eu acredito que sejam, como ele veio em 67, então imagino que já não tenha sido, não é aquele que veio pós
pós-guerra, mas é alguém que já veio no período, enfim, do comunismo já, né, onde também não foram tempos fáceis para os poloneses e tal, principalmente para os artistas, né, quer dizer, de um lado sim, mas do outro não, né. E eu acho que seria isso, não sei se tem mais perguntas. Sim, não, é isso. Se tem outras perguntas, podem escrever aqui. E, enquanto isso, comentaria que você tem um caso claro, muito de comunidade imaginada a Edith Anderson, no caso que você está estudando a composição das memórias de descendentes de poloneses, uma imagem que eles têm de poloneses que vieram antes da Polônia. Isso. Né? Então, tem um caso clássico de nação como comunidade imaginada. Eu lembro, por exemplo, que na pesquisa sobre os livros dos núcleos coloniais de São Paulo, havia muitos camponeses que se declaravam poloneses, mas tinham chegado no Brasil no final do século XIX, bem no comecinho do século XX, e a Polônia não existia mais como Estado-nação, mas existia já uma identidade nacional, evidentemente, muito forte, muito bem estruturada, ponto com camponeses que, na sua maioria, não eram nem letrados, expressavam a sua origem como poloneses, embora viessem, na verdade, na sua maioria, do Império Austro-Húngaro, do Império Alemão ou do Império Russo. Né? Sim, e, bom, se tiver outras perguntas, estamos aqui à disposição, senão eu deixaria a palavra para a coordenadora do projeto, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro. Eu poderia só fazer mais um comentário? Acho Sim, claro. Questão importante, que eu acho assim, que o fato desses casamentos, dessas mulheres italianas ter acontecido sempre com uma presença de um pai ou de uma mãe, um representando, acho que passa essa sensação para a gente de que havia um consenso familiar. Acho que à primeira vista, quando a gente pensa nessas moças muito jovens, saindo de um país, numa situação de guerra, para viver uma vida no outro lugar, a primeira coisa que vem à mente é assim, elas não tinham família, sei lá como estava a família, não é isso, né? O que as minhas entrevistas têm mostrado é que elas tinham família e que havia esse consenso. Só para complementar aquela pergunta que você tinha me dito com relação à percepção da sociedade brasileira, eu acho importante também dizer que, quando elas vieram para o Brasil, elas foram para vários lugares, porque cada soldado era de uma região, e que, invariavelmente, o que acaba aparecendo nas entrevistas é uma falta de apoio da sociedade de adoção. Então, elas passaram a viver uma vida muito reclusa ao ambiente doméstico. Quase todas elas fazem a referência de aprender o brasileiro, como elas dizem, sozinhas. Uma delas diz que aprendeu a falar português escutando um programa de rádio. O único contato que ela tinha com o mundo exterior era através do rádio. Então, essa vida reclusa, o plano doméstico, é muito forte nas entrevistas. E quando eu digo que deve ter acontecido outros casos de soldados que voltaram para a Itália para se casar ou para buscar as suas esposas, se eu tiver um tempinho, eu posso ler um trechinho de uma reportagem? Um parágrafo? Pode, sim. O jornal A Noite, de 28 de agosto de 45, diz o seguinte: o cabo José Nunes Soares veio à nossa redação e, quando nos preparávamos para anotar novos episódios de batalhas e bravuras, eis que ele nos conta uma coisa muito diferente. Não queria falar em guerra, mas sobre casamentos. Depois de dizer que foram sem conta os matrimônios celebrados na Itália entre lindas senhorinas peninsulares e oficiais, sargentos e praças da FEB e da FAB, acrescentou também que ele se casara. Se ele voltou à Itália para buscar sua esposa, eu não sei te dizer. Maria Evangelista é o nome dela. Eu tenho procurado, tenho entrado em contato com a unidade de pensionistas e aposentados da Força Aérea e do Exército, para ver se, através dos nomes que eu passo para eles, eles conseguem me passar um paradeiro dessas famílias. Às vezes eu encontro uma família, mas a maioria das vezes não. Então, acho que a gente tem um largo caminho aí pela frente ainda. Com certeza. E, bom, eu acho que temos ainda poucos minutos. Antes de passar a palavra para a professora Tucci, eu lembro que esse seminário de hoje foi gravado e será disponibilizado em breve no canal YouTube do LER. Será enviado o link para todos os participantes.
e assim como o certificado. Nós teremos o nosso próximo encontro no dia 24 de junho. O tema será Territórios Culturais e Identidades em Trânsito, com a apresentação da Elis Regina Barbosa Ângelos, da UFRJ, sobre territórios culturais, marcas de expressão nas migrações nordestinas em São Paulo e Rio de Janeiro, do professor Federico Croci, da Universidade de Gênova, Itália, que vai apresentar o trabalho realizando o Museu Nacional das Migrações Italianas, História, Memória e Identidade, e finalmente o Rafael César Cabral Scabin, do Departamento de Letras da USP, que vai apresentar a protesta del Caipira, as fronteiras entre o caipira e o italiano no jornal Il Pasquino Coloniale. Eu espero que possam participar novamente. Agradeço a todos em nome do grupo do LER e passo a palavra para a coordenadora do projeto, a professora Tucci. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, não é? Compartilhando desse espaço, ainda que virtual, mas onde nós tivemos pelo menos o gostinho de compartilhar um pirogue, né, Alcione? Ainda que virtual. Ainda que virtual. Bom, então, eu quero aqui ressaltar e agradecer também o trabalho da Alcione, da Dolores, da Cristina, né, e da importância de tê-las aqui como pesquisadoras junto ao LER, onde nós podemos, através deste projeto, cruzar, não só histórias de vida, testemunhos, mas também as nossas reflexões, né? Ouvindo as três expositoras, nós percebemos que existem alguns personagens ou alguns elos em comum, né? Ou as próprias histórias cruzadas, que é o título de uma das palestras. E eu quero lembrar aqui a importância, né, de estarmos atentos a esse processo que é muito longo, muitas vezes traumático, do desenraizamento, né? Que, aliás, é um tema que o Todorov trabalha e nos instiga também a pensar, e eu uso também muito nos meus trabalhos sobre o processo de desenraizamento dos refugiados do nazismo que vieram para o Brasil, onde temos muitos poloneses, viu, Alcione? Então, uma hora nós podemos também conversar, eu acho que são testemunhos, não é? E que você também pode aproveitar para o seu trabalho, muito interessante naquele momento dos anos, a partir da ocupação da Polônia, não é? E muitos deles artistas, intelectuais famosos depois aqui no Brasil, que deixaram um legado muito importante para as artes, para as ciências e também para a literatura brasileira, né? E comentando também um pouquinho com o trabalho, fazendo aqui um diálogo, né, disso que eu falei com o trabalho da Dolores. Parabéns, Dolores, o teu levantamento é fantástico, né? Me deu vontade também de pegar minhas listas aqui, que eu sempre compartilho com a Blima Lober, que está aqui nos ouvindo, e essas listas são realmente muito ricas, né? E acho que se você conseguir, já que é uma lista da sua família, não sei se é possível, um relato, né? Um relato de alguém da família, eu acho difícil, talvez que tenha vindo no navio, mas esses relatos completam muito e dão vida aos seus números, né? E a outra, vamos dizer, uma outra imagem que também me chamou muito a atenção, quer dizer, a figura da noiva, né, presente tanto na fala da Cristina também, que é um trabalho que eu venho acompanhando há muitos anos. Parabéns, Cristina. É sedutor, né, a saída e vinda das mulheres italianas e esse convívio aqui no Brasil. Com a figura da noiva que aparece na foto apresentada pela Alcione, né? E eu quero lembrar aqui um trabalho que eu desenvolvi, aliás, o Federico Croci também participou, quando nós organizamos o livro sobre a imigração japonesa, o centenário da imigração japonesa.
E nessas fotos dos álbuns de famílias dos japoneses, nós temos várias fotos, inclusive o fazendeiro ou o colono posando à frente do caminhão, né, um japonês muito bem vestido, no meio do mato, de terno, gravata, né, e essa fotografia, aliás, tirada por um fotógrafo que era contratado para ir até a fazenda, é que ele vai enviar para os parentes para mostrar que ele venceu, né? Então, são essas, eu acho, particularidades que a gente depois pode até compartilhar numa outra conversa e que pode enriquecer os trabalhos, né, desse projeto que promete. Eu acho que temos aqui grandes pesquisadores, né? E uma outra, além do casamento e da figura da noiva do caminhão, né, eu quero chamar a atenção aquele relato que foi apresentado pela Alcione, onde cita os botucudos, né? Um aspecto muito comum, ou seja, uma postura, né, um olhar, vamos até chamar assim, que é muito comum aos imigrantes, são esses estranhamentos, né? E eu sempre retomo aqui a autobiografia escrita pelo Wilhelm Flusser, Bodenlos, onde ele, como austríaco, em vários momentos, ele fala dos seus estranhamentos, né? E de que, ao chegar aqui no Brasil, ele não encontra mais os fundamentos daquela cultura europeia que ele tinha. Então, ele estranha, né? Como, vamos pegar aqui o exemplo do botucudo, como um botucudo com, né, madeiras na orelha, nos lábios, ou a figura do negro, né? Para ele, negro é o escravo. Então, é muito interessante, eu acho que se os pesquisadores tiverem essa oportunidade, não é, de cruzar essas histórias com outras histórias que estão sendo pesquisadas aqui no projeto, que envolvem questões de preconceito, não é, de racismo, ou até mesmo de antissemitismo. Então, eu quero deixar aqui meu parabéns, os meus agradecimentos em nome do LEER, né, e também agradecer a Miriam, que é o nosso apoio principal aqui para que o projeto realmente caminhe, e dependemos dela, né, de toda a organização e conteúdo dos projetos, né, muito bem articulados entre si. Então, o resultado hoje acho que desse segundo encontro, né, diz respeito também às articulações dos vários projetos, né, que felizmente foram aprovados pela FAPESP. Então, parabéns a todos, e os meus agradecimentos, e nos reencontramos, então, no próximo evento. Luíde, muito obrigada, viu? Você é um ótimo coordenador. Muito obrigado a vocês, a felicidade de fazer parte desse grupo e poder conhecer e cruzar as nossas experiências de pesquisa com esses trabalhos, né? E, então, a gente pode se despedir. Tem aqui a Eliane colocou um comentário último muito interessante, que achei que tem tudo a ver realmente sobre a transculturalidade e o contato, né, complexo que ocorre entre a migração internacional, transnacional e a sociedade brasileira. Agradeço de novo todos os participantes, sobretudo as nossas expositoras, e espero que, como Grupo LER, possamos nos encontrar novamente no próximo encontro de junho. Um abraço a todos, tchau.